Meus irmãos, aqueles que estiverem com a sua Bíblia, convido a abri-la no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6. Oséias 4, 6. Esse texto da palavra do Senhor nos diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, ou dependendo da tradução vai estar, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Meus irmãos, com alegria que comemoramos os 507 anos da Reforma Protestante, e antes de nós entrarmos neste tema que é tão importante, e que, na verdade, muitos que são protestantes, desconhecem a história do protestantismo, antes de tudo, esse texto que li para os irmãos, lá do profeta Oséias, que fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. O contexto aqui, o profeta Oséias está profetizando contra os sacerdotes por terem esquecidos da lei de Deus, esquecido das Escrituras, abandonado as Escrituras. Quem já leu o Antigo Testamento vai saber que o povo de Israel se desviou de Deus, os sacerdotes estavam abusando da falta de conhecimento do povo. Para eles, quanto mais leigos o povo fosse, melhor era. Porque a lei ordenava o quê? Que quando alguém pecava, lá no Antigo Testamento, ele tinha que levar até o sacerdote um cordeirinho, um bezerro, para que fosse imolado, sacrificado, para que o pecado fosse perdoado. Sem derramar o sangue, não havia perdão de pecados. E o que acontecia? Uma parte daquela oferta era queimada, e a parte da carne que sobrava ficava para o sacerdote alimentar. Aquilo ali era o alimento do sacerdote. Porém, eles corromperam isso, ou seja, gananciosos que estavam sendo, colocavam o povo debaixo de um jugo que não deveria, o povo não conhecia de fato a lei de Deus, e eles desejavam que o povo pecasse. Olha para os irmãos verem que coisa horrível que acontecia naquele tempo. Para ele, quanto mais a população, o povo pecasse, mais comida eles iam ter. Mais ricos eles iam ser. Este era o contexto. Então, o povo ali estava perecendo, sem saber de fato o que era verdade, não sabia o que era a lei de Deus. E o texto diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. E por que é tão importante esse texto? Porque o contexto agora da Reforma Protestante, mais de milhares de anos, depois deste acontecido aqui, cerca de 2000 anos depois disso aqui que vem a Reforma Protestante, o contexto é bem parecido, porque as Escrituras estavam sendo esquecidas. A população da época era uma população leiga, sem conhecimento, acreditava naquilo que os líderes religiosos, aqui eram os sacerdotes, mas ali os líderes religiosos diziam para eles, e abusavam da inocência do povo. Antes de passar para o próximo slide, é importante os irmãos entenderem. Jesus Cristo veio na terra e funda a igreja. Antes de Jesus, nós não temos a igreja. Então Jesus vem, a igreja se estabelece, inicia a igreja primitiva, depois nós temos o período que é conhecido como a patrística, depois a escolástica, até chegar na Reforma Protestante. Mas como que foi aqueles primeiros tempos da igreja? As pessoas costumam citar textos antigos da tradição para querer embasar contrariedades com a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia, esse texto aqui fala isso,
mas a tradição está dizendo outra coisa. E ele fala, não, mas esse texto da tradição, ele é um texto do ano 100, época que tal apóstolo ainda estava vivo. Mas qual que é o problema com essa afirmação? É porque na igreja primitiva, a igreja bíblica, já havia alguns erros doutrinários. Quando nós abrimos a carta, por exemplo, de Paulo aos Gálatas, Gálatas vai exortar aquele povo, aquela igreja da Galácia, por comportamentos errados. Por exemplo, eles queriam voltar a ritos judaicos. E Paulo vai falar, nós não estamos neste tempo mais. Nós estamos na nova aliança. Ou seja, erros doutrinários sempre existiram, isso desde a época dos apóstolos. A Bíblia nos comprova isso. Mas o que acontece? Jesus vem Atos dos Apóstolos, que nós podemos ler, vem as cartas de Paulo, as escrituras circulavam de igreja em igreja, aquele povo tinha aquela doutrina, mas com o passar do tempo, como é normal, as coisas começam a se corromper. Tanto é que hoje o protestantismo que nós temos, é raro você encontrar uma igreja de fato protestante. Porque muitas das igrejas que se dizem protestantes se desviaram da essência da reforma protestante. Não tem nada a ver mais. Então, quando nós chegamos Pode passar o slide? No ano 300, mais ou menos ali, 313, nós vamos ter a união da igreja com o Estado. E é aí que começa os problemas. Como disse, antes já tinham problemas, mas aqui vai se intensificar mais. Por quê? Antes deste ano, os cristãos primitivos, eles eram perseguidos e mortos. Porque ser cristão era um crime. Ser cristão era proibido. Então, o Império Romano perseguia e matava, que é a época dos mártires, onde diversas pessoas foram mortas pelos simples fatos de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eles eram mortos por isso. Mas quando chega no ano 313, há um edito do imperador Constantino, que ele libera o culto cristão, e então, a partir daí, esta igreja se torna romana. Até aqui, a igreja era perseguida, e quem era cristão era morto. Com esse edito de Constantino, a igreja agora passa a ser romana, o culto está liberado, e no ano 390, a partir daí o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, e em 390, por um decreto do imperador Teodósio, ela passa a ser o quê? A religião do Império. O que, antes dos anos 300, era complicado de ser cristão, porque você corria risco de vida, a partir do ano 300 para frente, 390, já era vantagem ser cristão. Porque se você fosse cristão, você estava lá do lado do imperador. Ou seja, ser cristão era uma coisa vantajosa. E isso acarretou em diversos problemas. Porque até aqui, existiam diversas religiões pagãs ao redor do Império Romano. Quando tem esse edito, passando a igreja agora para a romana, ser da igreja do Império, aquele povo pagão se converte de forma obrigatória. Muitos que estavam ali se declarando cristãos, nem conhecia a doutrina, nem sabia de fato que era ser cristão. Mas se o império era, obrigatoriamente, para evitar problemas, eram cristãos. E diversas práticas pagãs, que não se encontra nas cartas de Paulo, carta de Pedro, carta de Tiago, Atos dos Apóstolos, foram introduzindo ao longo do tempo na igreja, do ano aí 313 para frente. Pode passar. Então, a primeira coisa que acontece após esse tempo é o desvio das Escrituras Sagradas. Aquelas coisas que nós encontramos na Bíblia, que são dogmas, ou seja, que são coisas que não podem ser mudadas, começam a ser alteradas de forma sutil ao longo da história, até mesmo por essa influência pagã que teve ali no meio religioso. Então, primeira coisa que nós podemos ver sobre esses desvios das Escrituras é uma atenção que nós temos que ter. Toda tradição que vem após as Escrituras, toda tradição que existe, ela vem após as Escrituras. Primeiro, nós temos o Antigo Testamento inteiro
que é antes do Novo Testamento. Ou seja, isso sempre existiu. É antes da igreja. O Antigo Testamento todo. A maior parte da Bíblia, certo? O Novo Testamento, por volta do ano 90, já estava todo fechado. Os escritos bíblicos se encerram por aí, de 90 ao ano 100, que é Apocalipse lá, o último encerrando. Mas nós temos escritos no Novo Testamento do ano 50, por exemplo, 70, e no ano 90 já está encerrado. Então, toda a tradição que vai vir, que nós temos após de grandes homens que escreveram muitas coisas, mas são após as Escrituras, após o encerramento do que é conhecido como o cânon bíblico fechado. É importante nós entendermos que a tradição, ela não é inerrante. Apesar de ser importante para o conhecimento da história, de como as coisas aconteciam, que são informações valiosas, mas a tradição não é inerrante. Há influência humana. Por que é importante os irmãos saberem disso? A Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Claro que foram homens que escreveram, mas livros inspirados por Deus, são palavras de Deus, ou seja, é impossível ter erros. Mas a tradição é conforme se eu pego um livro e escrevo a história do Brasil, e talvez você pegue um outro livro da história do Brasil e ache alguma coisa diferente. Pode haver erros, porque o homem erra. Então, a tradição ela não é inerrante. E a tradição, ela não pode ser contrária às Escrituras. Se você colocar a tradição e as Escrituras, você não pode colocar em pé de igualdade. As Escrituras sempre precisam prevalecer. Porque nós temos, igual disse, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, fechado o cano, bem antes da tradição. Pode passar. Aqui alguns desvios que vai acontecendo ao longo do tempo, que nós não encontramos antes deste ano. Olha, nós temos a igreja, temos os apóstolos e temos 300 anos de igreja. É muita coisa, é 3 gerações. Antes dos 300 anos nós não temos nada disso, porque começam nesse ano. Ano 310, aparece a oração pelos mortos, ou seja, quase 300 anos após a morte de Cristo, que passa a ser ensinado oração pelos mortos. No ano 320, há uma introdução do uso de velas no culto, uma coisa que não havia antes, e muito influenciado pela cultura pagã. No ano 375, se inicia a veneração aos anjos e a santos falecidos. No ano 394, o início da celebração da missa, 431, adoração a Maria como Mãe de Deus, com a invenção do termo Mãe de Deus, conforme o concílio de Éfeso. É importante isso aqui, os irmãos entenderem, que esse concílio de Éfeso, que teve ali em 431, ele foi um concílio muito importante. E o termo Mãe de Deus, ao longo da história, ele acabou sendo interpretado de forma errada. Por quê? Existia um homem chamado Nestor, que ele criou meio que uma seita, chamada os Nestorianos. Os nestorianos diziam o quê? Que Jesus não podia ser Deus porque ele nasceu de uma mulher. Ele falava, ele não é Deus. Nós sabemos que Jesus subsiste em 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Eles negavam essa natureza, a natureza divina de Jesus. E por causa disso, nesse concílio de Éfeso, eles falam assim, ele falava o seguinte, uma mulher não pode ser mãe de Deus. E eles falaram o seguinte, não, Maria é sim mãe de Deus. Só que o foco aqui não era em Maria. O foco era para defender uma tese sobre Jesus e não sobre Maria. E acabou que, a partir daí, passou a ter essa adoração a Maria, essa veneração a Maria, que antes também não tinha desse ano 431. No ano 500, nós temos a adoção das vestes especiais para os sacerdotes, também muito influenciado pelos cultos pagãos. No ano 526, adoção do rito chamado extrema-unção, pode passar. Ano 600, o Papa Gregório I adota o latim na celebração da missa. Aí começa o povo a se tornar cada vez mais leigo. Por quê? O pessoal não entendia nada. A missa era celebrada em latim a partir do ano 600. E isso é tão sério, porque quando a gente pega a Bíblia,
Paulo proíbe orações em línguas estranhas, em línguas desconhecidas. Em outro idioma, eu falar aqui, em outro idioma, uma língua estranha aqui que ninguém entende, Paulo proíbe isso. Oração em línguas estranhas, e a Bíblia ensina que as orações só devem ser feitas a Deus e nunca aos anjos ou santos. No ano 709, nós tivemos o início à prática pagã de beijar os pés dos papas. Foi no ano 709. Copiada do costume de beijar os pés dos imperadores, né? Porque o papa e o imperador tinham um poder praticamente igual. Era um poder político do Papa muito forte. No ano 788, começou a prática de adorar cruz, relíquias dos santos falecidos. No ano 998, jejum e abstinência de carne às sextas-feiras na quaresma. No ano 1079, foi decretado o celibato obrigatório dos padres e freiras. Isso foi pelo Papa Bonifácio VII. No ano 1184, o início da Inquisição contra os hereges pelo Concílio de Verona. Foi uma fase muito difícil, muito triste a Inquisição. 1190 começa a venda de indulgências, que foi até uma das principais causas da Reforma Protestante. Era uma forma de pagar pelos pecados, incentivando assim a legalidade dos mesmos. No ano 1215 foi instituída a Eucaristia. Ano 1229, a Igreja Romana proíbe aos leigos a leitura da Bíblia, ou seja, a Bíblia só podia ser lida e interpretada exclusivamente pela Igreja. Isso só no ano 1229, né? Ano 1414, no Concílio de Constança, foi proibido aos leigos o vinho consagrado na missa. Ou seja, os fiéis não participariam mais do vinho consagrado a partir do ano 1414. No ano 1439, a doutrina do purgatório é transformada em um dogma. Ano 1508, agora chegando já na época da Reforma Protestante, surge a oração da Ave Maria, 1508, e no ano 1545, o Concílio de Trento é convocado para fazer a Contra-Reforma. Aqui já tinha acontecido a Reforma Protestante, que foi 1517. Então, no ano 1545, o Concílio de Trento é convocado para fazer a Contra-Reforma, declarando que a tradição tem o mesmo valor da Bíblia. Então, a tradição é importante? Sim, ela sempre foi importante. Todo mundo precisa estudar. Só que até a Reforma Protestante, a tradição nunca foi tida em parâmetro igual à Bíblia. Mas a partir da Reforma Protestante, ali na Contra-Reforma, ela é declarada com o mesmo valor da Bíblia. No ano 1546, durante o Concílio de Trento, os livros apócrifos, ou seja, os não considerados canônicos pela Igreja Judaica, foram acrescentados à Bíblia Católica a fim de respaldarem algumas de suas doutrinas heréticas, inclusive a dos católicos se ajoelharem diante do Papa. É importante aqui essa parte dos livros apócrifos, que não é que eles foram, talvez fique uma impressão errada de eu dizer aqui, e leva uma interpretação errada. Os livros apócrifos, eles sempre existiram, e lá na Vulgata já tinha ido. Porque a Septuaginta era uma tradução da Bíblia hebraica para o grego. Isso aconteceu lá no período da Babilônia. A Septuaginta incluía livros não inspirados por Deus, porque na época de Alexandria, o Alexandre o Grande tinha uma grande biblioteca. E ele queria ter os livros do povo que estava exilado lá na língua grega. Então ele pega aqueles livros e traduz em todos e faz um livro chamado Septuaginta. Quando a igreja primitiva vai traduzir, ele traduz um livro que chama Vulgata, que é a tradução da Septuaginta, agora para o latim. Nessa tradução é incluído estes livros, mas não como inspirados. Mas eles são incluídos porque conta a história, por exemplo, do tempo dos Macabeus. É uma história contada, apesar de ser reconhecido nessa época que não eram livros inspirados por Deus. Já na época de 1546, na Contra-Reforma, eles entram agora na Bíblia como livros deuterocanônicos, ou seja, inspirados também. Pode passar. Falar um pouco sobre o período da Inquisição. O período da Inquisição, ele foi terrível.
O Tribunal da Santa Inquisição foi criado em 1233 pelo Papa Gregório IX. Ele condenava e executava milhares de pessoas por discordarem de qualquer dogma. Ele foi extinto, ou seja, acabou esse período da Inquisição apenas no ano 1821. Então, nós podemos considerar 600 anos da Inquisição. Os julgamentos da Inquisição não eram justos. O réu muitas vezes sequer sabia sobre o que ele estava sendo julgado. Também não conhecia as testemunhas, não havia possibilidade de defesa, tudo era sigiloso e muitos acabavam confessando esses crimes, mesmo que não estivessem cometido, por meio de torturas. E após condenada, a pessoa era ou presa temporária, ou presa perpetuamente, ou ia para a fogueira em praça pública. Nesse período, pessoas que falavam, olha, isso está errado da igreja, ele poderia cair no tribunal da Santa Inquisição. Também pessoas de outras fés, porque muitos judeus foram mortos neste período da Inquisição, ou seja, pessoas que não eram nem cristãs. É aquela época que queimava aqui muitas bruxas, né? Feiticeiras eram levadas à fogueira. Então, estava contrariando o que a igreja ensinava naquela época, a Inquisição ia e condenava à morte. E a Bíblia nunca nos ensinou isso, né? Pelo contrário, Jesus sempre pregou a paz, né? Você não vai ver Jesus pregando para que você vai numa pessoa que não concorde com o evangelho e mate ela, né? Mas era dessa forma que acontecia nesse período da Inquisição. Pode passar. E eu quero trazer para os irmãos um exemplo da contradição que há pela falta de base bíblica. Olha para os irmãos ver. Sobre o purgatório. Primeiro, lê a parte de baixo aqui do slide para os irmãos. O purgatório é uma doutrina terrível e não está nos escritos canônicos. Primeiro, por que ela é terrível? Pois elas dizem o quê? Que o fiel católico, presta atenção para os irmãos verem como é que é. O fiel católico, ele participa de todos os sacramentos. Ele tem uma vida honesta, ele toma a Eucaristia mensalmente, mas quando ele morre, ele vai para o purgatório. É uma espécie de inferno temporário. Por quê? Porque o purgatório é fogo real. Para os irmãos entenderem melhor. Funciona assim. A pessoa se converteu. Até o momento dela converter, Deus, Jesus, quita todos os pecados dela. Ela não tem pecado mais nenhum. Mas a partir da conversão, cada pecado que ela cometer, ela própria terá que pagar. Certo? Então, Cristo morreu, ela converteu, os pecados para trás foi tudo apagado, mas os para frente, que ela cometer após a conversão dela, ela própria vai ter que pagar. E o que os escritos da tradição diz sobre o purgatório? Que o purgatório, ele é fogo real. Inclusive falam que ele é 10 vezes mais quente que o nosso, para queimar os pecados da pessoa, a fim de purificá-la para ela ir para o céu. Ou seja, todo mundo que está no purgatório vai chegar no céu. Mas só que parem para imaginar. A tradição chega a falar de séculos num purgatório. Séculos. Queimando num fogo 10 vezes mais quente que o nosso, né? Para eles, até está escrito que para eles Cristo paga seus pecados até a sua conversão, mas daí para frente é você que paga. Então, com isso, é importante os irmãos entenderem isso, porque isso era muito pregado. E com isso, pessoas ficavam o quê? Amedrontadas. E eram clientes em potencial para comprar indulgência. Você imagina você saber que o seu pai morreu. Ele não era perfeito, ninguém é perfeito. A Bíblia fala que todo mundo pecou, todo mundo peca. Ele converteu, mas cometeu pecado. E faziam teatros. E você imaginando, ele está queimando num fogo 10 vezes pior do que o nosso. Então, criava clientes em potencial. E a contradição, pela falta de base bíblica, acontece porque, para dar embasamento a isso, se utiliza o livro de Macabeus. 2 Macabeus 12:46. Esse texto de 2 Macabeus 12:46, Judas Macabeus está ali ensinando o povo a orar pelos mortos. Só que há uma contradição muito grande quanto isso. Por quê? Primeiro,
Sobre o purgatório, isso está no Catecismo Católico, no artigo 12, 3, 1032. Diz assim no Catecismo: esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura, ou seja, chamando Macabeus de Sagrada Escritura. Por isso, Judas Macabeus pediu um sacrifício expiatório para que os mortos foram livres das suas faltas. É verdade isso aqui. O problema é que o Catecismo da Igreja Católica, ele condena uma pessoa que é morta por idolatria direto ao inferno. Ele não passa pelo purgatório. Então, se ele morreu na prática da idolatria, ele não vai para o purgatório, ele vai para o inferno direto. E o problema é esse, porque se você for ler, segundo Macabeus 12, ler o contexto da passagem, ali acho que no verso 32, se eu não me engano, os soldados que haviam morrido, eles morreram por praticar idolatria. Ou seja, Judas Macabeus está ensinando a orar por soldados que morreram por praticarem idolatria. Foram encontrados ídolos dentro das vestes deles e por isso eles foram mortos. Ou seja, é uma contradição dentro do próprio catecismo. Porque o catecismo vai falar o quê? Se morreu por idolatria, não precisa nem de orar. Ele está no inferno automaticamente. Então, o texto que é usado para embasar o purgatório, ele se contradiz no próprio catecismo. Pode passar. Então, acontece agora o período dos pré-reformadores. Primeiro, John Wycliffe. É importante os irmãos aprenderem sobre isso, porque para chegar naquele ponto onde a reforma de fato acontece, leva tempo e foi um período difícil. Claro que Deus tomando conta da história, mas o momento da reforma, ele é um momento que acontece onde várias coisas colaboram para isso. Mas antes de Lutero, outras pessoas tentaram se levantar, a protestar, ao lerem a Bíblia. O primeiro pré-reformador que eu quero citar para os irmãos é o John Wycliffe, que foi nascido na Inglaterra. Ele era estudante de Oxford. Ele condenou com veemência o poder do papado, disse que a doutrina da transubstanciação era magia e superstição, porque era uma coisa pagã. Disse que a verdadeira igreja era formada pelos eleitos de Deus e não pelos poderosos eclesiásticos. E ele iniciou a tradução da Bíblia para o inglês. John Wycliffe foi preso vários meses. Na verdade, ele foi perseguido por diversas vezes, né? E ele foi preso por vários meses. Mas depois disso ele foi solto e ele continuou a tradução da Bíblia e morreu lá em 1384. Mas anos depois da sua morte, John Wycliffe já estava sepultado, teve o concílio de Constância. O que aconteceu no concílio de Constância? Ele foi condenado como herege, mas já estava morto. O que eles fizeram? Foram lá, tem uma imagem representando, foram lá no túmulo dele, arrancaram os ossos dele, colocaram fogo nos ossos dele e julgaram as cinzas, foram lançadas no rio Swift. Pode passar. Próximo pré-reformador, Jan Hus. Jan Hus nasceu em 1370, lá na Boêmia, que é a atual República Tcheca. Em 1402, ele foi nomeado reitor e pregador da Capela de Belém, onde suas mensagens fervorosas desencadearam um movimento reformador. As pessoas queriam voltar às Escrituras naquele tempo. Ele condenava também os abusos da igreja, chamava o povo a se voltar para a Bíblia, e o Papa enviou ordens expressas para que Hus parasse de pregar. Mas ele não acatou. Diz que quando Hus pregava, vinha gente de toda parte, de tal forma que ele pregava, de tal eloquência, expondo as Escrituras. Pode passar. O que aconteceu com ele? Ele não obedeceu à ordem do Papa, ele continuou pregando, defendendo que a autoridade final da igreja é a Bíblia e não o clero, combateu a heresia das indulgências, pediram para que ele se retratasse, ele não retratou, ele foi para um julgamento e falou, você retrata, ele não retratou. Então ele foi preso em sua casa, na prisão eles castigaram ele com escassez de pão, na esperança que ele retrocedesse da posição dele, e ele não retrocedeu. Em 6 de julho de 1415, queimaram os seus livros e levaram ele para ser queimado na fogueira. Hus morreu nas chamas, e a história conta que nas chamas ele clamava por misericórdia a Deus pelos seus opressores.
e morreu no meio das chamas, cantando salmos ao Senhor. Pode passar. Temos ainda o outro pré-reformador, que foi o Girolamo Savonarola. Ele era da Florença italiana, do século XV. Savonarola se levantou contra Roma também, pregou com veemência contra os desvios do Papa, atacou com vigor os vícios do clero. O Papa tentou seduzi-lo, oferecendo-lhe um posto de cardeal na época, mas ele recusou. Sua pregação forte abalou Roma. Milhares de pessoas se ajuntavam para ouvi-lo. Sua cidade começou a mudar os hábitos por causa da sua pregação. A cidade foi transformada, prostíbulos fecharam. Pode passar. Savonarola foi preso, julgado e morto pela Inquisição Católica. Foi queimado na fogueira em 23 de maio de 1498. Então agora, antes de nós chegarmos no Lutero, quando chega de fato a reforma, é importante que os irmãos entendam a revolta que havia por parte dos próprios membros da igreja da época. Por quê? Nós temos, antes do Papa Leão X, o Papa Leão X foi o Papa da Reforma Protestante. Mas nós temos os dois anteriores a eles que foram papas terríveis. O primeiro foi o Papa Alexandre VI, Rodrigo Borgia. Primeiro, colocado no cargo por influência política. Ele liderou a Igreja Católica de 1492 até o ano de 1503. E a história conta que ele era um homem devasso. Ele vendia cargos eclesiásticos dentro da igreja e ele ainda foi acusado de promover uma orgia com 50 prostitutas no Palácio Apostólico. Ou seja, as pessoas sabiam disso. As pessoas viam isso. E a revolta vai se intensificando a cada história que vai se passando. Então, ainda depois teve o Papa Júlio, passou o Papa Alexandre VI, vem o Papa Júlio II. O pontificado durou de 1503 a 1513, né, que foi antes do Papa Leão X, e ele ficou conhecido como Papa Terrível, por causa do seu gosto por guerras. Ele queria guerras, ele queria mortes. Então, ele ficou conhecido por essa marca de o Papa Terrível. Pode passar? E nós chegamos agora no Papa da Reforma Protestante. Já na data da Reforma, o Papa era o Leão X. Ele queria juntar recursos para a reconstrução da Basílica de São Pedro. E passa a oferecer perdão para quem comprasse indulgências. Já existia isso. Como nós vimos, foi criado antes essa prática das indulgências, mas ali há uma intensificação na venda das indulgências para reconstruir a Basílica de São Pedro. Então, primeiro, abuso do medo escatológico que já existia. Não há muitos anos para trás, né, anteriores a este, nós tivemos o quê? A peste negra. Foi milhões de pessoas que morreram. Naquela época, o pessoal achava, Deus está voltando. Morria gente assim, a rodo. Foi milhões de pessoas que morreram. Então, esse medo do fim do mundo, medo escatológico, ou seja, medo do fim do mundo, já estava presente na vida das pessoas. Por quê? Os papas tendo uma vida devassa, se corrompendo. Quando o povo ia para a igreja, não ouvia a palavra, ouvia uma missa em latim, não sabia o que estava falando, era só um ritual. Então, esse medo escatológico, a história narra de um povo com medo do mundo acabar. Eles tinham esse medo. Então, oferecer indulgência para quem está com medo do mundo acabar, é muito fácil da pessoa ser seduzida por isso. Ele abusa desse medo que já existia, esse medo escatológico. E vai dizer sobre o quê? Sobre almas queimando no purgatório. A teologia católica, ela não vive a salvação pela graça. Eles ensinam que para serem salvos precisam, além da graça, pagar alguma coisa. Penitência, boas obras, sofrer para pagar seus pecados. E acaba sendo uma incoerência. Por exemplo, a pessoa vai confessar, fala assim, eu cometi tal pecado. Aí fala assim, 30 Pai Nosso, 20 Ave Maria, como se orar fosse penitência. E orar não é penitência, orar é relacionamento com Deus, é uma coisa para ser prazerosa. Então, quando você pega e fala assim, olha, 30 Pai Nosso, colocando uma penitência, você está colocando penitência sobre a oração.
sobre aquilo que é relacionamento com Deus. É uma coisa para você fazer com prazer no coração e não como pagando algo, né? Então, mas é ensinado isso, que precisam pagar alguma coisa. Penitência, boas obras, sofrer, né, para pagar esses pecados. Pode passar. E nessa época, o que gera a grande revolta de Lutero é quando ele encontra com Tetzel. Tetzel era o quê? Um vendedor de indulgência muito famoso. Na verdade, ele era muito eloquente. As pessoas ouviam ele, paravam para escutá-lo. Eles chegavam com os cavalos, as bandeiras das cruzadas, chegavam, estabeleciam, o povo todo juntava ali. E eles abusavam desse medo do povo de uma seguinte forma. Eles faziam teatros. Eles faziam teatros simulando pessoas queimando no fogo do purgatório. As pessoas nas chamas, gritando, e isso faz total diferença. Porque se eu falar para os irmãos aqui, ó, tem que ter cuidado, hein? Vai para o inferno. Aí a pessoa fala, é mesmo. Mas se mostrar um vídeo de um fogo queimando, uma pessoa lá dentro gritando, o impacto é totalmente diferente. E é exatamente isso que Tetzel fazia. Ele era um dos principais vendedores de indulgência, ele era muito eloquente, com alto poder de convencimento do povo, chegava nas cidades, apresentava uma espécie de teatro, mostrando o terror das chamas do purgatório. E haviam pecados com preços tabelados. E isso é interessante, uma história até que, ao estudar sobre a Reforma Protestante, eu achei engraçada. Porque esse historiador da época da Reforma, que chama Merle Dubier, que foi esse historiador próximo do período da Reforma Protestante, ele conta uma história que aconteceu com um desses vendedores de indulgência. Ele foi indagado do seguinte: chegou uma pessoa no vendedor de indulgência e falou assim, eu posso comprar a indulgência, ou seja, eu posso comprar o perdão por um roubo, por um pecado que eu ainda vou cometer no futuro? O vendedor de indulgência falou, claro que pode sim. E ele compra a indulgência, pega o papel, leva embora, e no outro dia ele vai no vendedor de indulgência, bate nele e rouba ele. Ou seja, estava perdoado. Pode passar. Martinho Lutero, então chegamos em Martinho Lutero, ele foi um monge e teólogo alemão que em 1517 desencadeou a Reforma Protestante ao desafiar práticas e doutrinas da Igreja Católica. Ele nasceu em 1483, se tornou um monge agostiniano, professor de teologia, e Lutero começou a questionar a venda de indulgências, especialmente após ver o abuso de pregadores como o Tetzel. Também condenou a venda de relíquias dos santos. Naquela época, não era só as indulgências. Eles estavam comercializando essas coisas, essas relíquias dos santos. O que eles vendiam? Pedaços da cruz, vendiam pedaços da arca de Noé, leite da Virgem Maria, unhas dos apóstolos. E as pessoas eram tão inocentes. Já tinha passado 1500 anos que os apóstolos viveram, né? Será que eles imaginavam que Paulo cortava as unhas, guardava num saquinho para vender depois? Assim, uma coisa... Mas as pessoas inocentes, né, com falta de conhecimento, caíam nisso, compravam esses tipos de relíquias dos santos. Faixas do corpo de Jesus e diversas coisas. Em resposta a Tetzel ali, né, ele redigiu 95 teses que criticavam a venda de indulgência e defendia que a salvação vinha pela fé e não por obras ou por pagamentos. Próximo. Então ele fixou ali as teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, no dia 31 de outubro, volta para mim, 31 de outubro de 1517. O que foi considerado, né, um ato de protesto público. As ideias que Lutero ali se espalhou rapidamente. Graças à imprensa, né, que foi bem na época que a imprensa foi inventada, ganhou um apoio, né, e provocou a ira da Igreja Católica. Então ele foi excomungado pelo Papa Leão X em 1521 e convocado a se retratar na dieta de Worms. E é interessante que quando a gente estuda a história de Lutero, Lutero era uma pessoa muito preocupada com o pecado. Ele falava, eu não tenho condição de ser salvo. Eu já pequei após a minha conversão. Eu vou queimar no inferno por séculos se eu ainda for para lá. Ele tinha essa preocupação, daquele medo que a população inteira tinha. Mas ele era muito preocupado com o pecado. E
e ele protesta. E as pessoas têm assim, uma imagem de Lutero como um homem forte que não tinha medo de nada, mas na verdade não é bem assim. Quando ele é convocado a se retratar na dieta de Worms, ele chega no julgamento, eles perguntam ele, você vai se retratar? Ele dá uma amarelada e pede 24 horas. E a história conta que ele vai para sua casa e ali ele fica angustiado a noite inteira. E ele orando a Deus e falava assim, eu neguei a Deus, eu devia ter falado. Mas aí no outro dia, no dia seguinte, porque na verdade, enfrentar a igreja era praticamente enfrentar a morte. Você estava pegando o seu atestado de morte. Ele já sabia o que tinha acontecido com o Jan Hus, com o Savonarola, com o Wycliffe. Então, ele já sabia dessas coisas. Mas mesmo assim, no dia seguinte, ele vai lá e ele responde, falando, você vai se retratar? Ele diz o seguinte, não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Ao se recusar, ele tornou-se um foragido, mas foi protegido por príncipes alemães simpatizantes. Nesse período que ele estava sendo protegido por príncipes, durante seu exílio no castelo de Wittenberg, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, tornando-a mais acessível. Ele traduziu a Bíblia e a reforma cresceu e se espalhou, mudou profundamente a estrutura religiosa e política da Europa. Lutero continuou a escrever e a pregar até a sua morte em 1546, deixando um legado que ainda ressoa no cristianismo até hoje. Havia um movimento que se iniciou nessa mesma época, que foi o movimento da Renascença, o Iluminismo, onde o homem era voltado para o centro da vida, o estudo do homem. E esse povo, eles tinham uma rixa contra a igreja, sobre o domínio da igreja. Havia também os burgueses, que visavam muito lucro, e eram comerciantes, e a igreja condenava o lucro. Então agora, Lutero não foi morto, por quê? Porque ele tinha apoio de gente grande. Os próprios imperadores, já nessa nova época, já estavam cansados da autoridade da igreja da época. Então, por isso que não aconteceu o mesmo que com outros, claro que com a ajuda de Deus. Pode passar? Na mesma época, nós temos João Calvino, que é o outro dos grandes reformadores. Ele foi uma figura central na reforma protestante, com grande influência teológica e organizacional, que ajudou a consolidar o movimento iniciado por Martim Lutero. Calvino nasceu em 1509 na França e, após estudar direito e teologia, tornou-se um reformador religioso. Ele se destacou principalmente por seu papel em Genebra, onde implementou o sistema de governo eclesiástico e social baseado em seus princípios reformados. A principal contribuição teológica de Calvino foi a obra Institutas da Religião Cristã, onde ele organizou de forma sistemática os princípios da fé reformada. Meus irmãos, é claro que esses homens foram homens usados por Deus. Mas olha para os irmãos verem como que Deus usa e como também eles eram dedicados a isso. Primeiro, Lutero traduziu o Novo Testamento completo em 6 semanas. Papel e caneta. Original grego traduzindo para o alemão. 6 semanas. Calvino, que não viveu muito, escreveu cerca de 50.000 páginas nesse período da vida dele, entre as Institutas e os comentários bíblicos. Imagina, 50.000 páginas. Eu fiz a conta. Se você lê uma página do que Calvino escreveu todo dia, uma por dia, você leva 103 anos para ler a obra dele toda. Mas se você falar assim, não, vou ler 10 por dia, ainda vai levar 15 anos para você ler tudo que ele escreveu. Então eram pessoas extremamente dedicadas ao estudo das Escrituras. Viviam Bíblia, no sangue deles corriam Bíblia. Pode passar. Então nós temos aqui os princípios básicos da reforma. Concluiu a reforma protestante, tudo de forma bem resumida, porque já fica extenso, mas os princípios básicos da reforma. Primeiro, são 5 pontos. Só a Escritura, só as Escrituras. Os reformadores reafirmaram o quê? A supremacia das Escrituras sobre a tradição. A Bíblia está acima da tradição. Entre um e outro, a Bíblia prevalece. A palavra de Deus, ela é o quê? Inerrante, infalível e suficiente. A gente não precisa de mais nada. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Todas as doutrinas, ensinos estranhos às Escrituras devem ser rejeitados. E hoje o pessoal não está rejeitando, hein?
A igreja que se diz protestante, com um caminho totalmente contrário às Escrituras, e o povo está aceitando tudo. Por quê? Falta de conhecimento. O mesmo que aconteceu lá naquela época do Antigo Testamento, na época da Reforma e hoje em dia. Nenhum dogma ou experiência pode ser aceito se não tiver base na palavra de Deus. Lutero tinha uma frase, não vou lembrar ela exatamente como que era, mas era mais ou menos assim. Mesmo que alguma coisa faça chover milagre todo dia, mas se não tiver embasamento bíblico, você tem que rejeitar. É mais ou menos isso. Eis o que diz o artigo 5º da Confissão da Igreja Reformada da França, que foi adotada em 1559. Não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazer nas Santas Escrituras qualquer acréscimo ou diminuição ou mudança, para, consequentemente, nem a antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria humana, nem os pensamentos, nem as sentenças, nem os editos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem os milagres devem contrapor-se às Santas Escrituras, mas ao contrário. Por elas é que todas as coisas devem se examinar, regular e reformar. Sola fide, só a fé. Os reformadores sublinhavam também a supremacia da fé sobre as obras para a salvação. A salvação, o que ela não é mérito humano, ela não é conquistada por obras, por pagação de penitência, ela não é conquistada pela prática das boas obras, mas ela é uma obra exclusiva de Deus, recebida de graça pelo homem, mediante o quê? A fé em Cristo. A salvação não é um resultado do somatório de fé mais obra. A salvação é dom de Deus, recebido exclusivamente pela fé em Cristo. Então, devemos praticar boas obras? Claro. Mas você é salvo pela fé para praticar as boas obras. Você não é salvo por ter praticado. Você é salvo para praticar. E isso muda tudo. Cristo se torna exclusivo na nossa salvação. Sola gratia, né? Só a graça. Os reformadores reafirmam a doutrina apostólica de que somos salvos pela graça. A graça é um dom imerecido de Deus a nós. O salário do pecado é a morte. A Bíblia nos diz. Merecemos o quê? O juízo. Merecemos a condenação. O que nós merecemos é o quê? O inferno. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, suspende o castigo que merecíamos e nos dá a salvação que nós não merecemos. Isso é graça. Solos Cristos. Os reformadores, só Cristo. Os reformadores deitaram por terra a heresia romana que afirmava ser o Papa o sumo pontífice. Ou seja, o supremo mediador. Imagina, se de fato fosse o Papa o supremo mediador, envolvido em orgias, faz sentido? De forma alguma. Então, eles enfatizaram só Cristo. Os reformadores deitaram por terra essa heresia romana que afirmava ser o Papa o sumo pontífice, ou seja, o supremo mediador. Estribados na doutrina bíblica, reafirmaram que só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Está lá em 1 Timóteo 2,5 e João 14,6. E o único e todo suficiente Salvador. Atos 4,12. Nem Maria, nem os santos, nem os anjos podem ser nossos intercessores junto a Deus. Isso é o que? Uma usurpação do ofício mediador de Cristo. A Bíblia fala, só há um único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Pode passar. E só lhe deu glória, o último ponto. Só a Deus a glória. Os reformadores enfatizavam que a glória pertence somente a Deus. E ele não divide a sua glória com ninguém. Portanto, toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. O Antigo Testamento fala isso o prazo inteiro. O supremo propósito do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Deus é tanto mais glorificado em nós, quanto mais nós nos deleitamos nele. Quanto a isso, nós chegamos no sacerdócio universal do crente. Ou seja, agora o homem não precisa de intermediários para chegar a Deus. Porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Os evangelhos nos dizem isso. Todos têm agora livre acesso à presença de Deus. Todos que creem em Cristo são sacerdotes, que podem chegar livremente à presença de Deus por meio, em nome de Jesus Cristo. Derruba-se os velhos conceitos do clérigo e leigo cai por terra para a hierarquia espiritual do reino de Deus. Agora já caminhando para a conclusão, o protestantismo teve uma grande influência nas colonizações de países.
E há uma diferença muito grande. Por exemplo, nós temos o Brasil, que foi colonizado por portugueses católicos. E nós temos os Estados Unidos, que foi colonizado por ingleses protestantes. Primeiro, os países que passaram pela reforma, ou foram colonizados por protestantes, de fato alcançaram um maior desenvolvimento econômico, menor índice de corrupção política, menor desigualdade social e maior índice de escolarização. Por quê? Era importante que o povo, sola escritura, ele só tinha sentido se o povo sabesse ler. Se o povo não soubesse ler, não adiantaria nada. Então, a ênfase dos protestantes era criar universidades, criar escolas, para educar o povo, para o povo aprender a ler. Então, como exemplo, os Estados Unidos, que foi colonizado no século 17, ele já tem a sua primeira universidade em 1636, a conhecida Harvard, que surge a partir de um curso de teologia. Foi o primeiro país a ser independente na América em 1776 e é hoje a maior economia no planeta. Então, olha, Harvard se inicia com um curso de teologia em 1636. E o Brasil? Já o Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1912. Então, sabe essa cultura nossa que a gente vê? Por exemplo, você pega pessoas aí que nasceram no ano 1920, 30, 40, que viviam na roça aqui de Desterro, quase não estudaram. Não tinha escola, não tinha motivação. Por quê? A própria colonização nossa influenciou a isso. Porque na época, lá, os protestantes, quando chegavam, o principal, seja o mais pequeno que fosse a vila, era instruir aquele povo a aprender a ler. Nós temos, por exemplo, Genebra, que foi lá na época de Calvino, era uma cidade de 10 mil pessoas. E era uma cidade de eruditos, de pessoas estudadas, que sabiam diversos idiomas. Então, o Brasil, nós tivemos esse prejuízo, né? A história mostra que a ênfase dos protestantes era que o povo soubesse ler, como disse. Então, o sola escritura precisava de pessoas que soubessem ler. E por que os países desenvolveram, cresceram, ficaram ricos, colonizados por protestantes? Porque automaticamente pessoas que aprendessem a ler, eles não iriam ler apenas a Bíblia, mas diversas outras obras e seriam pessoas com um conhecimento elevado. Além também de os protestantes ensinaram o evangelho e pregar contra gastos. Então por que as pessoas ficaram mais ricas, né? O capitalismo surgiu muito através disso. Porque os próprios protestantes, onde eles colonizavam, foram nações que ficaram ricas. Por quê? Primeiro, eles pregavam o evangelho e ensinavam e pregavam contra gastos com prostíbulos e bebidas. Ou seja, eles economizavam porque não gastavam com isso. Ensinavam a poupar. Os protestantes ali ensinavam as pessoas a economizar. Pois Deus, eles diziam, que iria requerer conta de tudo o que eles fizessem com os recursos que o próprio Deus dá. Então, a pessoa tem um recurso, um dinheiro, quem está dando? É Deus. Então, Deus vai requerer a conta de tudo isso, de tudo que eles fizessem com o recurso que o próprio Deus dá. Seja no que eles gastavam e seja também no que eles deixavam de gastar. Então, por isso, criou essa mentalidade que nós podemos ver ao longo da história. Próximo. Conclusão, finalmente, né? Nós podemos concluir que a frase da reforma que Lutero viu, e para ele foi o conforto da alma dele, ele que era preocupado com como que eu vou me justificar diante de um Deus santo com minhas obras se eu sou um pecador. Essa era a preocupação dele. Ele abre Romanos 1,17 e lê: o justo viverá por fé. A salvação é apenas pela fé em Cristo. A fé na obra redentora de Cristo. O que Cristo fez por nós na cruz. É isso que nos salva. Ele nos substituiu. Ele carregou sobre si os nossos pecados. As nossas iniquidades estavam depositadas sobre ele. Por isso nós fomos feitos justos. E o justo viverá por fé. Uma frase também da Reforma: post tenebras lux. Frase de Calvino. Que diz o seguinte: depois das trevas, luz. É a tradução. Então, depois daquele tempo de escuridão, de falta de conhecimento, de pessoas cegas sendo enganadas, sem poder comprovar se de fato era verdade ou se não era, chega a luz, clareia a luz. O lema da reforma, lá naquela época, era reformados sempre se reformando.
E eu digo para os irmãos que nós precisamos de reforma agora, hoje, urgente. Por quê? Antigamente o povo era leigo, por falta de Bíblia traduzida. Hoje o povo é leigo com a Bíblia debaixo do braço, porque não estuda, não lê, não quer saber, e a própria Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por que nós vemos pessoas indo para igrejas que fazem tudo que a igreja romana fazia naquela época? É feijão ungido, arroz ungido, travesseiro ungido, deita em cima disso aqui que você vai curar. Um misticismo que foi a própria igreja romana que criou, que protestaram e que voltam a isso, e pessoas estão lá. Meus irmãos, nós precisamos de reforma agora, urgente. Sem conhecimento, vai perecer. O povo perece por falta de conhecimento. E eu digo que se você tem sido uma pergunta, você tem sido um defensor das verdades de Deus, não negocie as verdades de Deus. Não negocie as verdades claras nas Escrituras. Deus chama as nossas vidas, salva as nossas vidas. E eu digo para você, não negocie as verdades. Seja um defensor. Não aceite o erro. E para encerrar, uma frase, né, de um dos reformadores, William Tyndale, que é sobre ser crente, ser cristão. Ele vai dizer que há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Mas no tocante a agradar a Deus, nenhuma em absoluto. O que ele está dizendo aqui? Há diferença entre você estar lavando uma louça e você estar pregando. Mas em agradar a Deus não há diferença. Agradar a Deus, você agrada a Deus é quando você está lavando a louça. Quando você está varrendo a casa. É quando você está indo no banco. É quando você está na escola. Porque talvez as pessoas acham que agradar a Deus é subir num púlpito e ensinar alguma coisa, é pregar alguma coisa. Não. Não há diferença. A nossa vida como cristão, como protestante, era o lema dos puritanos. Tudo para a glória de Deus. Se eu estou limpando a minha casa, é para a glória de Deus. Se eu estou levando meu filho na escola, é para a glória de Deus. Se eu estou aqui nesse culto essa noite, é para a glória de Deus. Seja o que eu estiver fazendo, estou fazendo uma viagem, que essa viagem seja para a glória de Deus. Que nós vivemos assim, porque o culto que nós precisamos oferecer a Deus, não é simplesmente aqui domingo, sábado. O culto que nós devemos oferecer a Deus é no nosso dia a dia. A sua vida é um culto a Deus. O seu dia, quando você amanhece e termina, esse período, você precisa cultuar a Deus, é nesse período. As coisas que você fala, que você vê, que você age, as coisas que você pensa, você precisa cultuar a Deus em todos os momentos. Então, ficamos com essa frase. Há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Há uma diferença. Mas no tocante a agradar a Deus, nenhuma em absoluto.